Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o pão da vida. Hoje é terça-feira, dia 9 de julho, e a igreja nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 9, versículos de 32 a 38. O que nós temos aqui nesse Evangelho que nos fala do trabalho, da colheita, que é o reino de Deus, que precisa de mão de obras, para que o Evangelho chegue a tantos e tantos corações e nações distantes de Deus. Então, o Evangelho de Mateus hoje nos apresenta o homem que estava mudo porque estava possuído por um demônio. E nos fala de como essa cura foi realizada em diferentes momentos e cenários, das reações da multidão, dos fariseus, das provas em evidências, os relatos prodigiosos que o Senhor Jesus realizou no meio dessa cura. Então, diante desses fatos, ninguém podia negar. Porém, eles atribuíam os poderes diabólicos. Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. Versículo 34 do capítulo 9 do Evangelho de hoje. Mas veja, em vez disso, a multidão se maravilha, ela fica encantada, pois nunca se viu nada parecido em Israel. De todos os profetas, de todos os reis, todos os imperadores, nunca se viu nada parecido em Israel. Ao referir, meus irmãos e minhas irmãs, estas passagens, São João Crisóstomo, se eu não me engano, diz que os fariseus eram pessoas realmente ressentidas, eram pessoas que as multidões consideravam como sábios, mas diante de Jesus aqui então se torna superior a todos os fariseus e conhecedores, a todas as pessoas que lá se faziam presente. Nunca se houve, em tempo nenhum, alguém que fosse mais prodigioso que Jesus. Não apenas naquela época, mas em todas as regiões, em tudo aquilo que eles podiam pensar. Jamais existiu alguém como esse Senhor que é Jesus. Então eles ficam encantados com essa condição. Mas hoje, que interessante, Jesus não estava preocupado com aquilo que animava, que agitava. A gente usa uma palavra animosidade, né, dos fariseus, a eletricidade deles, nada disso, né? O espanto, as alegorias, enfim, a agitação, nada disso, né? Jesus não preocupava com essa animosidade farisaica. Ele continuava fiel à sua missão. Jesus era fiel à sua missão. Além disso, nosso Senhor Jesus, diante daquilo que é evidência, daquilo que é prova, daquilo que os guia de Israel, os conhecedores, os sábios, puderam ver, nenhum deles conseguiam pastorear com cuidado e com amor o rebanho de Deus. Então, faltava ali, meus irmãos e minhas irmãs, pastores segundo o coração de Deus, segundo o coração do bom pastor. Mas os pastores antes de Jesus, muitos deles fazendo esse papel, desviavam as ovelhas, colocavam essas ovelhas em riscos. Agora Jesus, o bom pastor, é diferente. Ele se faz presente, pastoreia com amor, com cuidado, com delicadeza. E as suas ovelhas não se perdem quando ouvem a voz dele e quando caminha com ele. Veja que interessante, né? Em vez de cuidar de tantas outras coisas, os pastores se limitavam a si próprios e deixavam tantas outras coisas, ovelhas e situações
que iam com o tempo se perdendo. Agora, Jesus é diferente. O rebanho de nosso Senhor Jesus é um rebanho que caminha com Ele. E Jesus que tem pena daquelas multidões, ou seja, as ovelhas cansadas, abatidas, sem pastor. Agora, ele se vê no direito e na autoridade como bom pastor de guardar as suas ovelhas. As multidões são gratas por uma boa liderança, se nós olharmos o Evangelho. São gratas por uma boa liderança, né? Anseiam por essa liderança. E quem que é esse líder? É Jesus, o bom pastor. Isso nós podemos ver e apreciar quando olhamos para as visitas, né, pastorais que nós temos na igreja. Eu me reporto aqui ao Santo São João Paulo II, tão próximo de nós, que em várias vezes, em lugares diferentes do mundo, ele reuniu imensas multidões. Como bom pastor, reúne as suas ovelhas. O Santo Papa João Paulo II, em suas visitas, reuniu multidões de jovens, homens e mulheres, para ouvir a palavra, e mais ainda, os jovens para praticar a palavra ouvida, como ovelhas agora ansiosas por caminhar com Jesus. Lembro também um santo que gosto muito, São João Maria Escrivá, né? Ele escreve uma coisa muito interessante. Se fôssemos coerentes com a nossa fé, ele vai dizer mais ou menos assim: quando olhamos ao nosso redor e contemplamos este mundo, a história, o tempo em que nós habitamos, poderíamos deixar de sentir em nossos próprios corações os mesmos sentimentos que encheram o coração daqueles homens. Então ele diz para nós: não poderíamos deixar de sentir agora, olhando para Jesus, o bom pastor, o nosso coração configurado ao dele. Jamais poderíamos encher e buscar em outros lugares onde não há Deus. Os sentimentos que encheram o coração de nosso Senhor Jesus é um sentimento de dependência do Pai. Jesus dependia de Deus e nós dependemos do bom pastor com a generosidade para prosseguir esses caminhos. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, existe uma desproporção entre as multidões esperando a pregação da boa nova do reino de Deus, com a escassez de trabalhadores disponíveis para pregar, para visitar, para levar os sacramentos. É evidente que nós vivemos um tempo em que nós temos escassez de mão de obras. No final do evangelho de hoje, Jesus nos dá a solução, nos pede para rezarmos juntos, né? Pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para os seus campos. É o versículo 38 do Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Que a gente possa, meus irmãos e minhas irmãs, viver a profundidade desse anúncio evangélico. Finalizo também com Santa Maria de Alacoque, né? Ela vai dizer: este coração divino é um abismo cheio de todas as bênçãos, e nele os pobres devem submergir todas as suas necessidades. É um abismo de humildade para neutralizar nossa tolice. Que a gente possa crescer no Evangelho, no trabalho em benefício ao reino de Deus, e que a gente possa experimentar em nossa vida a misericórdia do bom pastor. O Senhor abençoe o seu dia, o seu trabalho, a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs.